Meu filho disse: Mãe, por favor, não venha ao casamento. Eu sorri e sussurrei: Claro que não, querido. Quando o dia do casamento chegou, sem flores, sem bolo, o pai da noiva gritou: Sabe aquele momento em que você vê tudo desmoronar? E mesmo sabendo que foi você quem acendeu o pavio, seu coração ainda treme? Pois é, foi isso. Eu estava ali, sentada na cafeteria do outro lado da rua, meu café com leite esfriando entre meus dedos, olhando pela janela embaçada enquanto o casamento do meu único filho fracassava como um rojão molhado. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos. Cabelos grisalhos que arrumei no salão hoje mesmo e uma maquiagem discreta que escondia as rugas, mas não os anos de experiência. E naquele sábado de abril, eu usava meu vestido de linho bege, aquele que eu mesma ajustei na cintura na semana passada, enquanto via o casamento de Rodrigo, meu filho, se transformar em um campo de batalha. Do outro lado da avenida, o barulho do trânsito quase abafava o tumulto, mas eu conseguia ver tudo. Cada gesto desesperado dos garçons correndo de um lado para o outro. Os arranjos improvisados nas mesas, simples margaridas onde deveriam estar orquídeas importadas. O bolo de 2 andares na mesa principal, quando o prometido tinha 4, com flores de açúcar feitas à mão. E então aconteceu. O pai da noiva, o Sr. Torres, um conhecido empresário da Zona Sul, em um impecável terno cinza chumbo, subiu no pequeno palco onde a banda deveria tocar, arrancou o microfone do pedestal e sua voz explodiu pelo salão de festas com a força de um trovão. Onde estão as flores de 8 reais? Onde está o bolo que foi prometido? Sabe aquele silêncio que corta o ar como vidro? Foi esse. Pela vidraça, vi as cabeças se virarem. Vi Rodrigo, meu Rodrigo, em seu terno azul marinho e gravata prateada, ficar pálido como cera. Vi Beatriz, a noiva em seu vestido de renda branco de 18,000 reais? Eu sabia exatamente quanto custou. Levando a mão à boca. Você disse que sua mãe tinha pago por tudo. A voz do Sr. Torres estava rouca de indignação. Você prometeu um casamento digno da minha filha. E ali, do outro lado da rua, tomando meu café morno, eu sabia exatamente onde cada centavo estava. Se você quer entender como uma mãe chega ao ponto de assistir ao desmoronamento do casamento do próprio filho do outro lado da rua, inscreva-se no canal. Porque esta história vai te mostrar até onde uma pessoa pode ser empurrada antes de finalmente empurrar de volta. Deixei uma nota de 20 reais na mesa e me levantei. Minhas pernas estavam mais firmes do que eu esperava. Atravessei a rua lentamente, cada passo calculado, enquanto ouvia o caos dentro do salão aumentar. E uma única pergunta martelava na minha cabeça. Será que ele finalmente vai entender? Mas antes de eu entrar naquele salão e enfrentar tudo, preciso contar como chegamos até aqui. E acredite, o que você está prestes a ouvir é muito pior do que pode imaginar. 3 meses antes daquele sábado de abril, eu era apenas Helena Santos, uma viúva de 68 anos que morava sozinha em uma casa térrea no bairro Jardim das Flores, com um jardim frontal cheio de begônias que eu mesma regava todas as manhãs às 6 horas. A casa não era grande. 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um quintal onde a macieira que meu falecido marido, Roberto, plantou em 1983, ainda crescia, mas era minha, totalmente paga. Cada tijolo assentado com suor e prestações de um financiamento que às vezes atrasavam, mas nunca falhavam. Sabe aquele cheiro de casa antiga? Madeira lustrada, sabonete branco e perfumado e café passado no coador de pano. Era esse o cheiro que recebia quem cruzava minha porta. E no centro da sala, pendurado na parede de gesso amarelo claro, estava meu maior tesouro. Um relógio de parede de mogno legítimo com um pêndulo dourado que balançava para lá e para cá, marcando o tempo desde que meu pai o comprou em 1956. Aquele relógio viu gerações, marcou a hora em que nasci, em que me casei, em que Roberto morreu de infarto, me deixando viúva aos 61 anos. E ainda estava ali,
um lembrete firme de que o tempo passa, mas algumas coisas permanecem. Minha rotina era simples. Acordava cedo, fazia meu café preto com 2 colheres de açúcar, comia pão com manteiga enquanto ouvia as notícias no radinho da cozinha. Terças e quintas, eu ia ao grupo de bordado na casa da Dona Marilda, 3 quarteirões abaixo. Domingos, missa das 10 horas na igreja de São José. E toda segunda-feira, sem falta, almoço com o Rodrigo. Rodrigo, meu único filho, 32 anos, gerente de uma grande loja de materiais de construção na Avenida Central. Cabelos castanhos sempre bem cortados, olhos iguais aos do pai, aquele tom de avelã cor de mel que muda com a luz. Ele era minha alegria, minha razão para levantar e seguir em frente, mesmo depois que Roberto se foi. Eu criei aquele menino sozinha desde os 12 anos, quando o pai dele morreu. Trabalhei como costureira autônoma por 30 anos, consertando roupas, fazendo ajustes, criando vestidos de formatura para as meninas do bairro. Meus dedos ficaram calejados de tanto empurrar a agulha. Minhas costas doíam por noites debruçadas sobre a máquina Singer de 1952. Aquela preta, pesada, que agora fica no canto do meu quarto como uma escultura de memórias. Cada centavo extra eu guardava. Não em um grande banco, não. Eu não confiava muito nessas coisas modernas. Tinha uma poupança na cooperativa de crédito local que Roberto abriu quando nos casamos, e eu a alimentava aos poucos. $50 aqui, $100 ali. Quando Roberto faleceu, o dinheiro do seguro de vida dele foi para essa conta. 80 Riders que jurei nunca tocar, a não ser que fosse uma emergência. Com meu trabalho ao longo dos anos, mais essa reserva, eu tinha acumulado 15 $. Ele falou de uma vez, rápido, como quem arranca um band-aid. Eu sei que é muito, mas é só um empréstimo, mãe. Prometo que te pago em 6 meses, assim que eu economizar. 15 mil reais. Metade do que eu costumava ganhar em um ano quando ainda costurava. Filho, isso é muito dinheiro. Eu sei, mãe. Mas é a festa de noivado. É importante. A família da Beatriz, eles têm um certo padrão, sabe? O pai dela é dono de 3 lojas de autopeças. Não posso fazer feio. Rodrigo pegou minha mão. Por favor, ela é o amor da minha vida. E como toda mãe idiota que acha que o amor pode ser comprado com dinheiro, eu disse sim. 3 dias depois, transferi os 15 $15 para a conta dele. Rodrigo me abraçou forte. Prometeu que pagaria de volta. Que eu era a melhor mãe do mundo. E eu quis acreditar. A festa de noivado foi no início de março, em um salão pequeno, mas elegante, no bairro Belo Monte. Beatriz usava um vestido rosa claro justo, com as costas de fora, cabelo preso em um coque, maquiagem de revista. Rodrigo estava de terno cinza com uma gravata vinho. Eu tinha ido ao salão, comprado um vestido de festa verde musgo, feito uma escova no cabelo. Queria parecer apresentável. Afinal, era o noivado do meu filho. Mas assim que cheguei, senti que não pertencia àquele lugar. Os convidados eram jovens, cheiravam a perfume caro, falavam alto, rindo com aquele ar despreocupado de quem nunca se preocupou com a conta de luz. As mulheres usavam joias que brilhavam sob as luzes coloridas. Os homens tinham relógios pesados nos pulsos. E eu era só uma senhora de 68 anos com um vestido de loja de departamento e sapatos ortopédicos, porque meus pés não aguentavam mais saltos. Beatriz me cumprimentou com um beijo no ar, longe demais para realmente tocar minha bochecha. Oi, sogrinha, que bom que você veio. E então me levou até um grupo de amigas dela, todas magras, todas perfeitamente maquiadas, todas rindo alto demais. Meninas, esta é minha sogra, mãe do Rodrigo. Beatriz anunciou, e algo no tom dela me gelou. Ela é costureira aposentada. Trabalhou a vida inteira, coitada. Fez tudo que é ajuste de roupa para sustentar o Rodrigo sozinha. Coitada. As jovens sorriram aqueles sorrisos educados, de pena, e voltaram à conversa delas. Fiquei ali, me sentindo pequena, invisível.
Procurei por Rodrigo. Ele estava no bar, rindo com amigos. Não olhou para mim uma única vez. A noite se arrastou. Comi um pedaço de bolo, tomei um refrigerante, sentei em uma cadeira no canto. Observei Beatriz circular pela festa, abraçando pessoas, posando para fotos, sempre com aquele sorriso perfeito. Rodrigo a seguia como um cachorrinho. E então, quando fui ao banheiro, eu ouvi. A porta do banheiro feminino não fechava direito. A tranca estava quebrada. Eu estava na última cabine quando ouvi vozes entrarem. Uma delas era a de Beatriz. Sério, Jéssica, eu quase sinto pena da velhinha. A voz dela ecoou nos azulejos. Mas fazer o quê, né? Ela tem uma casa boa, sem dívidas, quitada, está no nome dela. E o Rodrigo me disse que ela tem uma poupança gorda. Você é esperta, hein? A outra garota riu. Primeiro o casamento, depois a herança vem sozinha. É só ter paciência. Ela já tem 68 anos. Faltam quantos anos? 10, 15 no máximo? Beatriz retocava a maquiagem. Eu podia ouvir o clique do estojo dela se abrindo. E o Rodrigo faz tudo o que eu peço. Ele é tão fácil de manipular, sabe? Meu sangue virou gelo. Minhas mãos tremeram enquanto eu agarrava minha bolsa. E o casamento vai ser grande? Enorme. Já comecei a lista. Buffet de primeira, decoração de revista, lua de mel em Cancún. O pai dele morreu, então a velhinha tem o dinheiro do seguro guardado. O Rodrigo já deu a dica. É só ser boazinha que ela libera a grana. Elas riram e saíram. E eu fiquei ali, sentada naquele vaso sanitário apertado, prendendo a respiração, sentindo o meu mundo desabar. Mas sabe qual foi a pior parte? Não foram as palavras de Beatriz. Foi saber que Rodrigo tinha contado a ela sobre o meu dinheiro, tinha entregado a minha vida para aquela mulher como se fosse uma moeda de troca. Esperei 5 minutos, respirei fundo, joguei água no rosto na pia, sequei com uma toalha de papel áspera. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher velha, cansada, usada, e algo dentro de mim começou a trincar. Saí da festa sem me despedir. Peguei um táxi e fui para casa. Rodrigo nem percebeu que eu tinha ido embora. Naquela noite, sentada na varanda, olhando a rua vazia sob o brilho amarelo do poste, eu tomei uma decisão. Eu não sabia qual era ainda, mas algo dentro de mim tinha acordado. E esse algo estava cansado de ser feito de bobo. 2 semanas se passaram desde a festa de noivado. 2 semanas em que fingi não ter ouvido nada. 2 semanas sorrindo quando Rodrigo ligava, dizendo que estava tudo bem quando claramente não estava, porque agora eu sabia. E saber muda tudo. Comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como Beatriz olhava para a minha casa, não com afeto, mas como quem avalia um imóvel. O jeito como Rodrigo desviava o olhar quando ela perguntava sobre minhas economias. As risadinhas baixas quando eles achavam que eu não estava ouvindo. Mas eu estava. Eu sempre estava. Foi em uma tarde de quarta-feira que recebi a mensagem de texto. De Rodrigo. Mãe, estamos passando aí às 19 horas. Precisamos falar sobre o casamento. O casamento. Como se fosse nosso. Como se eu fosse sócia dele. Eles chegaram pontualmente às 7. Beatriz carregava uma pasta rosa bebê debaixo do braço, daquelas com zíper, cheias de papéis. Ela usava uma calça de alfaiataria preta e uma blusa de seda branca, escarpins nude, cabelo solto, um perfume caro que tomou conta da minha pequena sala. Oi, sogrinha! Ela beijou minha bochecha. Desta vez houve contato, mas foi rápido, mecânico. Eu trouxe uma surpresinha. Sentamos à mesa da cozinha. Rodrigo estava inquieto, mexendo no celular. Beatriz abriu a pasta com aquele sorriso largo que eu aprendi a temer. Então, querida sogra, ela tirou uma planilha impressa, colorida, com logotipos de empresas. Nós montamos um plano completo para o casamento. Queríamos mostrar para você primeiro porque, bem, a família é tão importante em um momento como este, certo? Família. Que palavra bonita para disfarçar o interesse.
Ela virou a folha na minha direção. Meus olhos percorreram a lista. Buffet para 200 convidados. 45.000 reais. Decoração floral. Ateliê pétala dourada. 22.000 reais. Vestido de noiva importado. 18.000 reais. Terno do noivo. Mais 4 padrinhos. 8.500 reais. Flores para cerimônia e recepção. 8.000 reais. Bolo de 4 andares de designer. 4.500 reais. Convites personalizados. 3.000 reais. Fotógrafo e vídeo profissional. 12.000 reais. Música ao vivo. Banda e DJ. 15.000 reais. Lua de mel. Cancún. 7 dias. 26.000 reais. Meus olhos pararam no total destacado em vermelho no final da página. 142.000 reais. O silêncio na cozinha era tão pesado que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na sala. Aquele mesmo relógio de mogno que testemunhou minha vida inteira. Isso é muito dinheiro, consegui dizer, minha voz controlada. Mas é o casamento do seu filho, sogrinha. Beatriz se inclinou para a frente, as mãos sobre as minhas. Suas unhas vermelhas pressionaram suavemente. Uma vez na vida. Nós merecemos começar com o pé direito, não acha? Com uma festa linda, memórias inesquecíveis. Rodrigo finalmente falou. Mãe, a gente sabe que você tem umas economias. Eu sei que o pai deixou o seguro. Eu sei que você trabalhou tanto. Ele não conseguia me olhar bem nos olhos. É só um empréstimo. A gente paga de volta, aos pouquinhos. Um empréstimo. Como se os 15.000 já não tivessem sido um empréstimo. Como se eu não soubesse que aquele dinheiro nunca mais voltaria. Filho, isso é quase tudo que eu tenho. Beatriz rapidamente soltou minhas mãos, como se tivesse tocado em algo quente. Sua expressão mudou. O sorriso desapareceu. Seus olhos ficaram frios, duros. Você tem ou não tem, sogra? Porque eu preciso fechar com esses fornecedores esta semana. Eles já estão segurando as datas para nós. Se não confirmarmos... Beatriz. Rodrigo tocou o braço dela, mas sem firmeza, sem defesa real. Não, Rodrigo, vamos ser diretos. Ela cruzou os braços. Dona Helena, a senhora mora sozinha numa casa quitada, num bairro que está valorizando. A senhora trabalhou 40 anos. Tem aposentadoria, economias, o seguro de vida do seu falecido marido. O Rodrigo me contou. Não precisa fingir que não pode pagar. Senti algo quebrar dentro do meu peito. Não foi meu coração, foi a última ilusão que eu tinha do meu filho. Ele tinha contado tudo a ela. Cada detalhe da minha vida financeira. Ele tinha me vendido. Preciso pensar. Minha voz saiu fraca. Pensar. Beatriz deu uma risada curta, sem humor. Sogrinha, com todo o respeito, mas o que há para pensar? É o casamento do seu único filho. Como você quer que ele se case? Em um salão caindo aos pedaços com salgadinho de festa barato? Beatriz? Desta vez, o tom de Rodrigo foi de reprovação, mas ela o ignorou. Estou sendo realista, querido. Não podemos depender só do meu pai. Ele já está pagando a lua de mel extra que queremos, o carro para a gente sair. Sua mãe precisa contribuir também. Contribuir, como se família fosse uma sociedade empresarial. Levantei-me lentamente da cadeira. Minhas pernas estavam trêmulas, mas mantive as costas retas. Vou pensar. Agora, se me dão licença, estou cansada. Rodrigo se levantou sem graça. Tudo bem, mãe? Boa noite, filho. Beatriz fechou a pasta com um estalo, fazendo um barulho alto. Pegou a bolsa com um movimento brusco. Certo. Voltamos outro dia quando tiver tomado uma decisão. Mas não demore muito, sogrinha. Tempo é dinheiro. Eles saíram. Ouvi o carro dar a partida. O ronco do motor sumindo pela rua. E só então eu desabei de volta na cadeira. 142.000. Era mais do que eu tinha. Era tudo o que eu tinha, mais os 15.000 reais que já havia dado, mais a dívida que eu teria que fazer. Mas não era o dinheiro que doía. Era perceber que para eles eu era apenas um recurso, um cofre,
Uma velha inconveniente que deveria entregar tudo e desaparecer. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto, ouvindo os cachorros do bairro latirem lá fora. E pela primeira vez em 68 anos, senti algo que nunca havia sentido. Raiva. Raiva pura, fria, calculada. E junto com essa raiva, um plano nasceu. Domingo. O dia que sempre fora sagrado entre mim e o Rodrigo. Almoço na minha casa como fazíamos desde que ele era menino. Esse ritual havia sobrevivido a tudo. À morte do pai, às namoradas que iam e vinham, aos anos difíceis. Mas aquele domingo de março seria diferente. Eu havia acordado cedo, feito meu arroz soltinho, preparado o bife que o Rodrigo adorava, a farofa de bacon, o vinagrete bem temperado. A mesa estava posta com a toalha de renda que só uso em ocasiões especiais, os pratos de porcelana branca que ganhei de presente de casamento. 12:00 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta e lá estavam eles, Rodrigo de bermuda jeans e camisa polo, e Beatriz. Beatriz estava diferente. Entrou sem esperar convite, com o rosto fechado, as sandálias rasteirinhas batendo alto no chão. Mal me cumprimentou, apenas um oi seco jogado no ar. Foi direto para a sala e se jogou no sofá como se fosse dona do lugar. Mãe, desculpa. Ela está estressada com os preparativos do casamento. Rodrigo sussurrou, mas não baixo o suficiente. Eu posso te ouvir, Rodrigo. Beatriz gritou da sala. E sim, estou estressada porque temos um casamento para planejar e sua mãe está enrolando. Engoli em seco. Fui até a cozinha pegar a jarra de suco, com as mãos tremendo. Quando voltei, Beatriz estava de pé, olhando ao redor com uma expressão que eu nunca tinha visto. Nojo. Era puro nojo. Nossa, que cheiro é esse? Ela torceu o nariz. Cheira a... sei lá, coisa velha aqui dentro. Beatriz, Rodrigo tentou acalmá-la, mas sem convicção. Não, sério, essa casa está precisando urgente de uma reforma, sogrinha. Ela passou o dedo na estante de livros como se estivesse verificando a poeira. Qual foi a última vez que você pintou essas paredes? Em 1990? Senti meu rosto corar. A casa está limpa. Limpa? Certo. Ela deu aquela risadinha de desprezo. Mais antiga, né? Tudo aqui é tão cafona. Cafona. Minha vida inteira resumida em uma palavra. Chamei-os para o almoço, servi a comida na mesa, mas Beatriz mal tocou no prato. Cutucou o bife com o garfo, fez uma careta para a farofa. Isso tem óleo demais, sogrinha. Eu não como fritura. Ela empurrou o prato. Você não tem uma salada? Algo mais saudável? Tem vinagrete ali. Apontei para a tigela. Vinagrete não é salada. Ela suspirou dramaticamente. Deixa pra lá, não estou com fome mesmo. Rodrigo comeu em silêncio, os olhos no prato. Não disse nada. Não me defendeu. Depois do almoço, enquanto eu lavava a louça, ouvi a voz dela vindo da sala. Alta. Proposital. Rodrigo, é sério que sua mãe ainda não decidiu sobre o dinheiro? A gente vai casar quando? Ano que vem? Daqui a 10 anos. Fechei a torneira, fiquei parada, com as mãos mergulhadas na espuma do detergente. Ela vai decidir, meu bem. Relaxa. Relaxar? O Sr. Torres já me perguntou 3 vezes sobre os detalhes. Ele quer saber o que a família do noivo está contribuindo. Você está me envergonhando. Respirei fundo, sequei as mãos e voltei para a sala. E foi aí que aconteceu. Beatriz estava parada ao lado do relógio de mogno. Aquele relógio que atravessou gerações, que viu meu pai jovem, que marcou minha infância, meu casamento, o nascimento do Rodrigo. Ela olhava para ele com desprezo, de braços cruzados. Falando em cafona, essa coisa aqui é o auge. Meu coração parou. Beatriz, esse relógio é uma herança de família. Tentei manter a voz calma. É, pois deveria estar em um museu. Ela soltou uma risadinha. Sério, sogrinha. Quando a gente casar, você devia mesmo reformar esta casa, jogar fora toda essa velharia,
modernizar, ou talvez até vender e comprar um apartamento menor, algo mais prático para alguém da sua idade. Ou, ela olhou para Rodrigo, um sorriso calculado nos lábios. Ou você poderia vir morar com a gente no apartamento novo que vamos comprar. Assim você vende esta casa, ajuda na nossa entrada e fica perto do seu filho. Todo mundo ganha. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu não vou vender a minha casa. Não vai? Beatriz inclinou a cabeça, a voz doce, mas venenosa. Pensei que você quisesse o melhor para o seu filho. Mas tudo bem. A gente se vira, né, amor? E então meu filho, meu único filho que eu carreguei, criei, protegi, olhou para mim e disse: Mãe, não custa pensar, né? A casa está ficando velha, e esse bairro já não é mais o mesmo. Você sozinha nesse casarão. Ele desviou o olhar. A Beatriz tem razão. Você podia modernizar ou realmente pensar em morar com a gente. Algo dentro de mim não apenas quebrou, explodiu. Não foram só as palavras, foi o tom, a frieza, o jeito como ele concordou com cada humilhação que aquela mulher jogou na minha cara. O jeito como ele olhou para o relógio do meu pai, do avô dele, e viu apenas algo cafona, descartável. Fora. Minha voz saiu baixa, mas firme. O quê? Rodrigo piscou, confuso. Fora da minha casa, repeti. Mais alto agora. Os dois. Agora. Beatriz soltou uma risada de escárnio. Nossa, que drama! Eu disse fora! Eu gritei. E em 68 anos, eu nunca tinha gritado daquele jeito. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortante. Rodrigo ficou pálido. Os olhos de Beatriz se arregalaram, a boca entreaberta. Mãe. Fora da minha casa velha, cafona, antiga. Fora e só voltem quando aprenderem a respeitar a pessoa que te deu esta vida, Rodrigo. Eles saíram sem discutir, sem mais uma palavra. A porta bateu e só o eco ficou. Sentei no sofá de capa de crochê, aquele que Beatriz chamou de velho. E ali, sozinha na minha sala simples, com meu relógio de mogno marcando o tempo, eu chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que enterrei o Roberto. Mas no meio das lágrimas, algo novo nasceu. Uma decisão. Uma certeza fria e cristalina. Se eles me queriam morta e enterrada para ficar com a minha herança, iam ter que esperar muito tempo. Porque eu tinha acabado de ressuscitar. 5 dias se passaram desde a explosão de domingo. 5 dias sem uma ligação, sem uma mensagem, sem um pedido de desculpas. Nada. Como se eu tivesse deixado de existir. De madrugada, eu ficava acordada, olhando para o teto, repassando cada palavra, cada gesto. Será que eu tinha exagerado? Será que uma mãe deve engolir tudo em silêncio só para manter o filho por perto? Mas aí, eu me lembrava do olhar de Beatriz para o relógio do meu pai. Lembrava do meu filho concordando que a minha vida era cafona, descartável. E a dúvida sumia. Foi numa terça-feira, quase 21h, quando a campainha tocou. Aquele toque hesitante, 2 batidinhas rápidas. Olhei pelo olho mágico. Rodrigo. Sozinho. Abri a porta devagar. Ele ainda estava com a roupa do trabalho. Calça social preta, camisa branca com as mangas dobradas, o rosto cansado, olheiras. Pela primeira vez em meses, eu vi meu filho de verdade. Não a versão controlada por Beatriz. Oi, mãe. A voz dele era baixa, quase envergonhada. Rodrigo, posso entrar? Abri passagem. Ele entrou devagar, como quem pisa em gelo fino. Sentou no sofá sem tirar os sapatos. Algo que eu sempre o ensinei a fazer, mas que ele havia esquecido. Fui à cozinha, trouxe um copo de água. Ele bebeu metade de um gole só, as mãos tremendo um pouco. Eu vim pedir desculpas. Ele começou, mas sem me olhar nos olhos. A Beatriz passou dos limites no outro dia. Eu também. Foi desrespeitoso. Silêncio. Eu esperei. Sabia que havia mais. Mas, mãe... Ele colocou o copo na mesinha de centro, finalmente me encarando. A gente precisa do dinheiro. O casamento é daqui a 2 meses.
Eu já dei entrada nos fornecedores. Gastei os 15 mil que você me emprestou nas entradas. Se a gente cancelar agora, perde tudo. 2 meses? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Vocês marcaram a data de um casamento sem nem falar comigo? A Beatriz marcou. O salão só tinha essa data. Ele passou a mão no rosto. Mãe, por favor, eu prometo que pago de volta. Eu posso anotar, assinar na frente de testemunha, o que você quiser. Quanto? Perguntei, já sentindo o peso da resposta. O que você puder dar. Ele desviou o olhar de novo. Mas a gente calculou que com 70 mil, a gente consegue cobrir tudo. O pai da Beatriz cobre o resto. 70 mil, mais da metade de todas as minhas economias. E se eu não tiver esse dinheiro todo? Eu o testei. Rodrigo deu um sorriso fraco, sem humor. Mãe, para de fingir. Eu sei da conta poupança. Eu sei do seguro que o pai deixou. Eu cresci ouvindo você dizer que tinha um dinheiro guardado para emergências. Ele se inclinou para a frente. Isso é uma emergência. É o casamento do seu filho. Aquelas palavras ecoaram na sala. O casamento do seu filho. Como se fosse uma dívida que eu tinha com ele. Como se criá-lo, alimentá-lo, vesti-lo, educá-lo sozinha não fosse o suficiente. Rodrigo. Minha voz tremeu. Você tem noção do que está pedindo? É quase tudo que eu tenho. 70 mil reais. Se eu ficar doente, se eu precisar de alguma coisa. Você não vai precisar. Você está saudável. Ele me cortou, impaciente. E quando eu começar a ganhar mais, eu te pago. Palavra de honra. A honra de um filho que, 5 dias atrás, havia concordado que minha casa era um lixo. Tudo bem, eu disse, cansada. Vou pensar. Não tem muito tempo para pensar, mãe. A voz dele endureceu. Os fornecedores estão ligando. E tem outra coisa. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Rodrigo encarava as próprias mãos, dedos entrelaçados, a boca tensa. Que outra coisa? Pressionei. Ele respirou fundo, 1, 2 vezes, como alguém prestes a pular de um penhasco. A Beatriz acha, a gente acha, que seria melhor se você não fosse ao casamento. O mundo parou. O relógio na parede continuou seu tic-tac. Lá fora, um carro passou, buzinando. A geladeira na cozinha ligou com seu ronco baixo e familiar. Mas para mim, tudo havia congelado. Repete isso? Minha voz saiu rouca. Mãe, não leva para o lado pessoal. Ele tentou tocar minha mão, mas eu me afastei. É que o casamento vai ser chique, sabe? O pai da Beatriz convidou empresários, gente importante, e a Beatriz acha que a sua presença pode baixar o nível da festa. Baixar o nível? Eu sou sua mãe, Rodrigo. Eu sei. E você sempre vai ser, ele disse rápido, desesperado. Mas é só um dia, mãe. Um dia. E depois a gente vem aqui, traz as fotos. Você vê tudo. Mas lá, na hora, com os convidados dela, você ia se sentir deslocada de qualquer jeito. Ia ficar infeliz. Ele estava transformando a humilhação em um favor, fazendo parecer que me excluir era me proteger. E se eu quiser ir mesmo assim? Minha voz estava estranhamente calma agora. Rodrigo se levantou, foi até a janela, de costas para mim, os ombros tensos. Então, a gente teria que pedir para você ser discreta, não chamar atenção, sentar no fundo, não aparecer nas fotos principais. Cada palavra era uma facada. Por favor, mãe, faz isso por mim, pela Beatriz, pelo nosso futuro. Futuro, que palavra bonita para um abismo. Levantei-me devagar, as pernas firmes, a coluna reta. Fui até ele, coloquei a mão em seu ombro. Rodrigo se virou e havia lágrimas em seus olhos, mas não de culpa, de frustração, porque eu estava sendo difícil. Tudo bem, querido, eu disse com a voz doce, macia, como a mãe que ele sempre conheceu. Eu não vou ao casamento. O alívio no rosto dele foi instantâneo. Sério, mãe. Obrigado. Eu sabia que você ia entender. Ele me deu um abraço rápido, apertado. Você é a melhor tola. E o dinheiro?
Ele perguntou, já se afastando. Você consegue transferir até sexta? Eu sorri. Um sorriso pequeno, tranquilo. Vou ver o que posso fazer. Ele saiu dali radiante, como se tivesse acabado de fechar um grande negócio. Nem percebeu que eu, na verdade, não tinha prometido nada. Não percebeu que meu sorriso não chegava aos olhos. A porta se fechou. Ouvi o carro dar a partida, se afastar pela rua. E então, pela primeira vez em 5 dias, eu não chorei. Fui até o espelho da sala, aquele pequeno, de moldura escura. Olhei meu reflexo, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, a boca fina, uma mulher de 68 anos que acabara de ser excluída da vida do próprio filho. Mas naquele reflexo, eu vi algo diferente. Vi uma mulher que foi empurrada até o limite. Uma mulher que sofreu, engoliu o orgulho, aceitou coisas até não aguentar mais. E naquele momento, com a casa silenciosa e o relógio marcando 21:15 horas, eu tomei uma decisão. Se Rodrigo me queria invisível, eu seria. Mas não do jeito que ele esperava. Porque existem diferentes maneiras de desaparecer, e algumas delas deixam cicatrizes que nunca se apagam. Não dormi naquela noite. Fiquei na varanda até o sol nascer, vendo a rua acordar aos poucos. O padeiro abrindo a padaria da esquina, o ônibus das 6 passando, os cachorros latindo para os pássaros. Mas minha mente estava longe. Eu calculava, planejava, pensava em cada movimento como se fosse um jogo de xadrez. E pela primeira vez em 68 anos, eu não era mais o peão. Eu ia ser a rainha. Às 8 horas tomei um banho, vesti minha calça social azul marinho e uma blusa branca de manga comprida. Passei um batom rosa claro, aquele que só uso para ocasiões importantes. Prendi o cabelo em um coque baixo. Olhei no espelho e vi uma mulher com um propósito. Às 9 horas em ponto, eu estava na porta do escritório do Dr. Moraes, o advogado da Rua do Barão. Um homem de uns 50 anos, careca, de óculos, que cuidou do inventário quando Roberto morreu. Dona Helena, que surpresa! Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme. Entre. Um café? Sim, por favor. Sentei na cadeira de couro em frente à sua mesa, que estava empilhada de papéis e processos. O café veio em uma xícara de porcelana pequena, forte e amargo, exatamente o que eu precisava. Doutor, preciso de uma orientação. Fui direto ao ponto. Se eu assinar contratos em meu nome, digamos, para serviços de um evento, esses contratos são meus, correto? Eu posso cancelá-los quando eu quiser. Ele ajeitou os óculos curioso. Depende das cláusulas, mas em geral, sim. Se está no seu nome, a senhora é a contratante. Pode cancelar, mas provavelmente perderá os valores de entrada. Por quê? Eu sorri. Apenas uma pergunta hipotética. Passei 40 minutos ali. Perguntei sobre doações em vida, sobre testamentos, sobre direito de propriedade. Anotei tudo em um caderninho que trouxe na bolsa. Dr. Moraes não fez muitas perguntas. Bons advogados sabem quando não fazer. Quando saí, minha mente estava límpida. Peguei o metrô até a estação Trianon-MASP. De lá, caminhei até a Rua Carvalho, onde ficava o tal Ateliê Pétala Dourada, uma loja chique com uma fachada de vidro fosco e rosas brancas na entrada. Entrei. Uma jovem loira de salto alto me cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia, posso ajudar? Bom dia, minha querida. Meu filho vai se casar e eu gostaria de contratar seus serviços para as flores. Tirei da bolsa a planilha que Beatriz tinha deixado na minha casa. Sim, eu aguardei. Vocês são o Ateliê Pétala Dourada? Somos. E quem é o noivo? Rodrigo Santos. A noiva é Beatriz Torres. Os olhos dela brilharam. Ah, sim. A Beatriz esteve aqui. Os arranjos que ela escolheu são lindos. Orquídeas importadas, lírios brancos. Ela foi até o computador. Mas o contrato ainda não foi finalizado. Estávamos esperando a confirmação. Pois eu estou aqui para finalizar. Abri minha carteira. Mas eu quero o contrato no meu nome, Helena Santos. Serei eu a pagante.
Ela piscou, confusa. A senhora é a mãe do noivo? Sou. Ah, mas a Beatriz disse que o pai dela iria... Mudança de planos. Corteia, firme, mas educada. Eu sou a pagante. Quanto é a entrada? 4.000, 50% do total. Assinei o contrato. Paguei com uma transferência na hora. Saí com a via amarela do documento na bolsa. Meu nome estampado em todas as páginas. Fiz o mesmo no buffet, na confeitaria do bolo, na floricultura da cerimônia. Em cada fornecedor da planilha que Beatriz havia feito, eu chegava educada, sorridente, dizendo que era a mãe do noivo e queria pagar. Os atendentes se surpreendiam, mas ninguém recusa dinheiro. No final do dia, eu havia pago 35 euros, 500 euros em entradas, metade do que Rodrigo havia pedido. Mas cada contrato, cada maldito pedaço de papel, estava no meu nome, Helena Santos. CPF registrado, assinatura reconhecida em cartório. No caminho para casa, parei na padaria e comprei uma fatia de torta de limão. Sentei em um banco do lado de fora, comendo devagar, saboreando cada pedaço. Crianças brincavam no parquinho do outro lado da rua. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, e eu me senti viva. Pela primeira vez em meses, senti que estava no controle de alguma coisa. Quando cheguei em casa, havia uma mensagem de Rodrigo no WhatsApp. Mãe, conseguiu resolver o dinheiro? Preciso transferir para os fornecedores até sexta. Eu respondi. Já está tudo resolvido, filho. Pode ficar tranquilo. Ele mandou de volta 3 emojis de coração. Nenhuma palavra de agradecimento real, nenhuma pergunta sobre como eu estava. Apenas o alívio de ter conseguido o que queria. Sentei no sofá com uma xícara de chá de camomila, abri a bolsa e espalhei todos os contratos na mesinha de centro. Reli cada um, checando datas, valores, cláusulas de cancelamento. Se eu cancelasse com menos de 30 dias, perderia as entradas, mas teria o resto de volta. E mais importante, sem a minha aprovação, sem a minha assinatura, nada seria entregue. A conta era simples. Eu tinha pago 500 euros em entradas. Se eu cancelasse tudo, perderia esse valor, mas salvaria outros 35.500 euros que ainda não tinha pago. E sem flores, sem o bolo especial, sem a decoração prometida, o casamento viraria um fiasco. Um fiasco que eu assistiria de longe com meu café com leite na mão. Minha prima Cíntia ligou naquela noite. Ela trabalha com buffet há 20 anos, conhece todo mundo do ramo. Helena, me fala a verdade. O que você está aprontando? Ela conhecia o tom da minha voz. Sabia quando eu estava planejando algo. Contei tudo. Cada detalhe, cada humilhação, cada palavra cruel. Do outro lado da linha, ouvi seu suspiro. Menina, você tem certeza? Ele é seu filho. Ele é, e é exatamente por isso que ele precisa aprender. Minha voz não vacilou. Cíntia, se eu deixar isso passar, ele vai se casar achando que pode me usar pelo resto da vida, que eu sou só um caixa eletrônico ambulante. Isso não é amor, é exploração. Silêncio. Você está certa, ela disse finalmente. E se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Desliguei o telefone e olhei para o relógio de mogno. Eram 23, 12 horas. Em exatos 45 dias seria o casamento. 45 dias para Rodrigo e Beatriz acreditarem que tinham vencido. 45 dias para eles descobrirem que subestimaram a mulher errada. E eu finalmente fui dormir em paz. 45 dias pode parecer muito tempo. Mas quando você está interpretando o papel da sua vida, cada dia é um ensaio para o grande final. Na quinta-feira seguinte, transferi 71 euros para a conta de Rodrigo. Exatamente como ele havia pedido. Vi o dinheiro sair da minha poupança, aqueles números diminuindo na tela do meu celular. Cada real representava horas na máquina de costura, noites sem dormir, anos de economia. Mas eu sorri, porque agora eu sabia de algo que eles não sabiam. Dinheiro volta. Dignidade, depois que se perde, nem sempre. Rodrigo ligou 10 minutos após a transferência.
eufórico. Mãe, acabei de ver. 70 e 91. Uai! Ele estava ofegante, como uma criança que acabou de ganhar uma bicicleta nova. Mãe, muito obrigado. Sério, você não vai se arrepender. Eu prometo que pago de volta. Eu sei que vai, filho. Minha voz era serena, maternal. A velha Helena, confiável e tola. Eu só quero que você seja feliz. A Beatriz vai ficar radiante. Posso contar para ela? Claro. Ouvi ele gritar para alguém ao fundo. Amor, minha mãe transferiu o dinheiro. E depois risadas, comemoração, o som de um beijo. Quando ele desligou, fiquei olhando para o telefone na minha mão. 71 iuns, 00 iuns. Eles achavam que tinham vencido. Não sabiam que eu estava apenas dando a corda para que se enforcassem. Os dias seguintes foram uma aula de atuação. Rodrigo voltou a me ligar com frequência. Não por saudade, mas para dar atualizações do casamento. Beatriz voltou a me chamar de sogrinha querida, nas mensagens. Eles até vieram jantar numa sexta à noite. Beatriz chegou com uma garrafa de vinho barato, daquelas de supermercado, talvez 30 ais, e me entregou como se fosse o presente do ano. Trouxe pra gente comemorar, sogrinha. Fiz lasanha, aquela que Rodrigo sempre elogiava. Arrumei a mesa, acendi até uma vela. Beatriz comeu pouco, mas pelo menos não reclamou desta vez. Rodrigo devorou 2 pedaços fartos. Mãe, você é incrível, ele disse, limpando a boca com um guardanapo. Sabe o que eu estava pensando? Depois que a gente casar, você podia ir almoçar com a gente todo domingo na nossa casa nova. Nossa casa nova comprada com o meu dinheiro. Seria ótimo, filho. Beatriz ficou no celular o jantar inteiro. Ocasionalmente mostrava fotos para Rodrigo. O vestido que tinha chegado, os sapatos do casamento que encomendara, o penteado que ia fazer. Eu era apenas a plateia silenciosa financiando o espetáculo. Mas havia momentos em que a máscara dela escorregava. Ah, sogrinha! Beatriz olhou ao redor, o nariz um pouco torcido. Só uma pergunta. Você já pensou em trocar esse sofá? Ele está meio desbotado. Engoli a raiva com um gole de água. Ele ainda serve. Serve, claro. Ela deu aquela risadinha. Mas às vezes é bom renovar, sabe? Dar uma repaginada. Você está em uma idade que devia aproveitar um conforto melhor. Minha idade. Como se 68 anos fossem uma data de validade. Rodrigo mudou de assunto rapidamente, mas não a repreendeu. Ele nunca o fazia. Quando foram embora, Beatriz me deu um abraço rápido. Obrigada por tudo, sogrinha. Você está sendo tão generosa. E no meu ouvido, tão baixo que Rodrigo não podia ouvir, ela sussurrou. A gente não vai esquecer disso. Certamente não iriam, mas não do jeito que ela imaginava. As semanas se passaram como uma peça de teatro. Eu ia ao meu grupo de bordado e fingia normalidade. Dona Marilda perguntava do casamento, e eu sorria. Vai ser lindo. Meu filho está tão feliz. Eu ia à missa e rezava. Não por perdão, porque eu não o pedia. Rezava pela força para ir até o fim. 15 dias antes do casamento, Rodrigo ligou, confirmando que eu realmente não iria. Mãe, só para ter certeza. Você não mudou de ideia, né? Sobre não ir? Não mudei, filho. Já combinamos. Minha voz não entregava nada. É o seu dia. Eu entendo. Você é a melhor, sabia? Ele suspirou de alívio. A Beatriz estava preocupada que você aparecesse de surpresa e fizesse uma cena. Uma cena. Minha presença era uma cena. Não se preocupe. Não vou causar nenhum problema. E não ia mesmo, porque o problema chegaria por conta própria. 7 dias antes do casamento, fui ao salão de beleza. Marquei para cortar o cabelo, fazer uma escova e as unhas. A moça que me atendeu, Júlia, com seus piercings, ficou surpresa. Dona Helena, a senhora está diferente hoje, tão animada. Tenho motivos. Sorri para meu reflexo no espelho enquanto ela arrumava meu cabelo. E não era mentira. Comprei um vestido novo, nada extravagante, um modelo simples de linho na cor pérola, discreto, elegante.
Combinei com sapatos baixos confortáveis e uma bolsa de couro pequena. Olhei-me no espelho da loja e vi uma senhora digna, bem vestida, pronta para o que estava por vir. 2 dias antes do casamento, Rodrigo me ligou uma última vez. Mãe, amanhã vou estar na correria com os últimos preparativos, e sábado é o grande dia. Ele estava eufórico. Mas a gente se vê depois, tá bom? Trago as fotos para você ver. Tá bom, filho, aproveite cada minuto. Estou aproveitando, mãe. Eu te amo. Obrigado por tudo. 3 palavras depois de 68 anos. 3 palavras que deveriam ter aquecido meu coração. Mas eu sabia que tudo o que ele dizia significava apenas uma coisa: dinheiro. Eu também te amo, Rodrigo. E eu amava. Amava o suficiente para fazer o que estava prestes a fazer. Na véspera do casamento, sexta-feira, liguei para cada fornecedor, um por um. A voz firme, educada, profissional. Bom dia, aqui é Helena Santos. Tenho um contrato com vocês para o casamento do dia 27. Gostaria de cancelar. Cada representante reagiu com surpresa. Mas, senhora, falta um dia. A senhora vai perder a entrada. Eu sei. Por favor, cancele mesmo assim. Flores, canceladas. Bolo especial, cancelado. Decoração extra, cancelada. Tudo que estava no meu nome, tudo que eu tinha o poder de desfazer, desfeito. Perdi 35. 500 horas, mas salvei outros de 35. 500 horas. E mais importante, salvei minha dignidade. Quando desliguei o último telefone, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de pura adrenalina. Naquela noite dormi como não dormia há meses. Um sono profundo, sem pesadelos, sem culpa. Porque amanhã, finalmente, a verdade viria à tona. E eu tinha um lugar na primeira fila para assistir. Sábado, 27 de abril. O dia amanheceu nublado, com aquele cheiro de chuva no ar que nunca chega a cair. Acordei às 6h, sem despertador. Meu corpo sabia que era um dia diferente. Tomei um banho longo, deixando a água quente relaxar cada músculo tenso. Olhei meu reflexo no espelho embaçado, uma mulher de 68 anos prestes a fazer algo que nunca imaginou que faria. Mas não havia dúvida em meus olhos, apenas determinação. Vesti o vestido novo de linho cor de pérola. Calcei os sapatos baixos e confortáveis. Passei um batom rosa suave, rímel nos cílios brancos, um toque de blush nas bochechas. Arrumei o cabelo em um coque elegante, deixando alguns fios soltos para emoldurar o rosto. Quando terminei, olhei-me no espelho de corpo inteiro do meu quarto e, pela primeira vez em meses, gostei do que vi. Eu não era a costureira velha que Beatriz descrevia com desdém. Eu era uma senhora digna, bem vestida, pronta. Peguei minha bolsa de couro, a mesma que levava para ocasiões especiais, e coloquei dentro a carteira, o celular, lenços de papel e uma pasta plástica fina com todos os contratos cancelados, a prova para o caso de precisar. O casamento estava marcado para começar às 15h no Espaço Vila dos Jardins, um salão de festas na Avenida Angélica. Saí de casa às 12h30 e peguei um Uber. O motorista, um simpático senhor baiano, tentou puxar conversa. Indo para uma festa, madame? Estou. Sorri para ele pelo retrovisor. Uma festa muito especial. Cheguei na Avenida Angélica às 13h15. O salão tinha uma fachada de vidro, um jardim na entrada com fontes de água. Elegante, caro, o tipo de lugar que Beatriz faria questão de mostrar nas redes sociais. Mas eu não entrei. Atravessei a rua e fui para a pequena cafeteria do outro lado, o Café da Esquina, com mesinhas na calçada e uma grande janela de vidro que oferecia uma vista perfeita do salão. Sentei na mesa mais próxima da janela. Pedi um café com leite e um folhado de queijo. A garçonete, uma jovem com um piercing no nariz, trouxe em uma bandeja de alumínio. A senhora vai demorar? Ela perguntou curiosa. Vou. Tenho um compromisso ali na frente. Apontei para o salão. Mas ainda não está na hora. Ela deu de ombros e foi atender outros clientes. 15:00. Os primeiros convidados começaram a chegar. Carros importados, mulheres de salto alto e vestidos de festa,
homens de terno. Vi o pai de Beatriz, o Sr. Torres, chegar em uma Mercedes preta reluzente. Terno cinza chumbo impecável, cabelo grisalho penteado para trás. A postura de um homem que sempre teve dinheiro e faz questão que todos saibam. 15. 30 ar. Mais convidados, risadas altas, abraços efusivos. Era o tipo de festa onde eu realmente não me encaixaria, não por ser pobre, mas porque aquelas pessoas mediam valor por etiquetas de roupa e marcas de carro. 15. 45 horas. Vi Rodrigo chegar. Meu filho. Terno azul marinho impecável, gravata prateada, gel no cabelo, um sorriso nervoso. Cumprimentava os convidados na entrada, apertando mãos, recebendo tapinhas nas costas. Por um segundo, um único. Meu coração doeu. Aquele era o meu menino ali. O mesmo que eu embalei quando tinha cólica de bebê. O mesmo que levei para o primeiro dia de aula, segurando minha mão com força. O mesmo que chorou no meu colo quando o pai morreu. Mas então me lembrei da frase: seria melhor se você não fosse ao casamento. E a dor passou. 16:00 hora. A cerimônia começou. Mesmo de lá, pela janela, eu via a movimentação lá dentro. Vi Rodrigo subir no altar improvisado. Vi os padrinhos e madrinhas se posicionarem. E então, vi Beatriz. Ela desceu uma escada interna ornamentada, o vestido de renda branco de 18. Lhaun brilhando sob as luzes. Um véu longo, um buquê de rosas brancas na mão. Linda, eu tinha que admitir. Cruel, manipuladora, interesseira, mas linda. A cerimônia foi rápida. O celebrante falou. Eles trocaram as alianças, se beijaram. Aplausos ecoaram, mesmo com as portas fechadas. E então, a recepção começou. Tomei mais um gole do meu café agora morno. Comi o último pedaço do meu folhado. E esperei. 16:20 horas. Vi os primeiros sinais de problema. Garçons correndo de um lado para o outro, com expressões confusas. A decoradora, uma mulher alta de vestido preto, gesticulando nervosa, falando ao telefone. Um funcionário do salão falando com Rodrigo, que agora estava pálido. 16:30 horas. A confusão se acentuou. Vi quando trouxeram os arranjos para as mesas. Simples margaridas, daquelas de floricultura de bairro. Nada das orquídeas importadas, nada dos lírios brancos. As mesas foram postas com flores que se compra por 30 o maço. Vi quando trouxeram o bolo. 2 andares simples, cobertura branca básica, nada do bolo de 4 andares de designer com flores de açúcar que Beatriz havia escolhido. Vi Beatriz, ainda com o vestido de noiva, praticamente correndo para a cozinha. Vi-a voltar, o rosto vermelho, gesticulando, claramente gritando com alguém. E então eu vi o Sr. Torres. Ele conversava com um grupo de convidados quando notou as flores. Franziu a testa, olhou ao redor, foi até a mesa do bolo. Sua expressão mudou completamente. Confusão, depois indignação, depois pura fúria. Ele marchou até onde Rodrigo estava, agarrou seu braço e o puxou para um canto. Mesmo sem ouvir, eu podia ver a discussão acalorada. Podia ver Rodrigo tentando se explicar, as mãos levantadas em defesa. Podia ver o Sr. Torres ficando cada vez mais vermelho. E então aconteceu. O Sr. Torres subiu no pequeno palco onde a banda deveria estar. Arrancou o microfone do pedestal com tanta força que o fio esticou. E sua voz, grave, autoritária, furiosa, explodiu por todo o salão. Onde estão as flores de 8.000 reais? O salão inteiro se calou. 200 pessoas se viraram para olhá-lo. Onde está o bolo que foi prometido? Onde está a decoração que minha filha escolheu? Beatriz estava paralisada no meio do salão, as mãos cobrindo o rosto. Você disse que sua mãe tinha pago por tudo. O Sr. Torres apontou para Rodrigo. Você prometeu um casamento digno da minha filha. O que é isso? Um churrasco de quintal? Do outro lado da rua, na minha mesinha de café, eu assistia a tudo. Cada segundo, cada gesto de pânico, cada olhar horrorizado dos convidados.
E sabe o que eu senti? Paz. Mas a peça ainda não tinha acabado. E eu tinha uma grande entrada para fazer. O caos dentro do salão era visível mesmo de onde eu estava. Convidados sussurravam entre si, alguns já pegando suas bolsas, claramente constrangidos. A banda que deveria tocar estava em um canto, com os instrumentos guardados. Garçons serviam espumante barato em taças de plástico, muito longe do serviço premium que havia sido prometido. Rodrigo tentava acalmar o Sr. Torres, mas o homem estava fora de si. Vi ele dar um empurrão no peito do meu filho, fazendo-o cambalear para trás. Vi Beatriz chorando, o rímel escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Foi então que meu telefone tocou. Rodrigo? Atendi no segundo toque. Mãe! A voz dele era desesperada, quebrada. Mãe, onde você está? Eu preciso de você agora. Estou perto, filho. Minha voz era calma, assustadoramente calma. O casamento é um desastre. As flores não chegaram. O bolo está errado. Metade do buffet está faltando. O pai da Beatriz acha que eu menti, que roubei o dinheiro. Mãe, você pagou os fornecedores? Era para você ter pago. Eu paguei as entradas, Rodrigo, exatamente como você pediu. Então por que eles não entregaram? Cadê o resto? Cadê o resto? Ele estava quase gritando, mas tentando abafar a voz. Eu cancelei. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir sua respiração engasgada do outro lado da linha. O quê? A palavra saiu como um sussurro incrédulo. Eu cancelei tudo na véspera. As flores, o bolo, a decoração especial, tudo o que estava no meu nome. Deixei cada palavra pousar, lentamente, como gotas de veneno. Perdi as entradas, 35, 500 riders, mas salvei o resto. Mãe, você não pode ter feito isso. A voz dele tremia. Isso é o meu casamento. É, e você deixou bem claro que eu não era bem-vinda nele. Levantei da minha mesa, deixei uma nota de R$ 20 debaixo do copo. Você disse que minha presença iria baixar o nível da festa, então achei melhor que o meu dinheiro também não aparecesse. Mãe, ele quase soluçou. Pelo amor de Deus, o pai da Beatriz vai me matar. Ele acha que eu roubei? Então conte a verdade a ele, Rodrigo. Comecei a atravessar a rua, os passos firmes. Explique que você pediu para sua mãe não ir ao casamento do próprio filho, porque ela era um constrangimento. Explique que você e essa moça passaram meses me usando como um caixa eletrônico. Vai lá. Explica. Desliguei, guardei o celular na bolsa, respirei fundo e empurrei a porta de vidro do Vila dos Jardins. O salão estava em estado de tumulto controlado, aquele tipo de caos educado que gente rica mantém enquanto tenta manter as aparências. Mas quando eu entrei, algumas cabeças se viraram, depois mais algumas. E então, como uma onda, todos estavam olhando para mim. Uma senhora de 68 anos, de vestido de linho cor de pérola, postura ereta, segurando uma bolsa de couro. Atravessei o salão devagar. Meus passos ecoavam no piso de mármore. Ninguém falava. 200 pares de olhos me seguiam. Rodrigo estava perto do palco, celular na mão, o rosto pálido como cera. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. Mãe! Beatriz estava ao lado dele, o vestido de noiva agora amassado, a maquiagem borrada. Quando me viu, sua boca se abriu em um ó mudo de choque. Mas foi em direção ao Sr. Torres que eu caminhei. Ele estava perto do palco, o terno cinza ainda impecável, apesar da raiva. Quando me viu, franziu a testa. E a senhora é... Helena Santos. Estendi a mão. A mãe do noivo. Ele não a apertou, apenas me mediu de cima a baixo, avaliador. A senhora é a mulher que supostamente pagou por essa porcaria de festa. Supostamente. Abri minha bolsa com calma. Tirei a pasta de plástico. Não há nada de suposto nisso, Sr. Torres. Abri a pasta e tirei os contratos, um por um.
Coloquei-os sobre a mesa mais próxima, espalhando os papéis. Contrato com o ateliê Pétala Dourada. Orquídeas importadas, lírios brancos. R$ 8.000. Veja aqui. Apontei para minha assinatura. Em meu nome, Helena Santos. Peguei outro papel. Contrato com a confeitaria suíça. Bolo de 4 andares de designer com flores de açúcar. R$ 4.500. Novamente, meu nome, minha assinatura. Mais um, decoração extra, 22 Mihal. Meu nome. O Sr. Torres pegou um dos contratos, leu com atenção. Seus olhos percorreram cada linha, cada cláusula. Sua expressão mudou de raiva para confusão e depois para entendimento. A senhora contratou tudo isso? Ele murmurou. Contratei e paguei 50% de entrada em cada um dos fornecedores. 35. 500 US$ no total. Minha voz era firme, clara. E na véspera do casamento, eu cancelei tudo. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas se aproximaram, querendo ouvir melhor. Rodrigo deu um passo à frente, as mãos estendidas. Mãe, por favor, não faz isso aqui. Fazer o quê, filho? Contar a verdade? Virei-me para ele. Não foi você quem disse que eu não deveria vir ao seu casamento, que minha presença iria baixar o nível da festa? O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Beatriz soltou um pequeno gemido. O Sr. Torres virou-se para Rodrigo, os olhos cerrados. Você disse isso para sua própria mãe? Rodrigo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Ele disse. Respondi por ele. E não é só isso. A sua filha, Sr. Torres. Virei-me para Beatriz, que deu um passo para trás. Sua filha me chamou de velha inconveniente. Disse que minha casa era cafona, que o relógio da minha família deveria estar em um museu. Sugeriu que eu vendesse minha casa para dar entrada em um apartamento para eles. Isso não é verdade! Beatriz tentou se defender, mas a voz saiu esganiçada, desesperada. Ela está inventando. Ela só está com ciúmes porque o Rodrigo se casou. Ciúmes? Eu ri, um som curto, sem humor. Querida, eu teria ciúmes se você realmente amasse o meu filho. Mas a única coisa que você ama é o dinheiro dele. Ou melhor, o meu dinheiro. Virei-me para os convidados que haviam formado um semicírculo ao nosso redor. Eu paguei 15 dábios pela festa de noivado. Transferi para 71 dibás para a conta do meu filho para este casamento. Paguei mais 35. 500 dólares de entrada nos fornecedores. Fiz a conta mental. 121. 500 dólares no total. E sabe quanto desse dinheiro eu vou ver de volta? 0. O Sr. Torres processava cada palavra. O maxilar estava tenso, os olhos fixos em Beatriz. Beatriz? Isso é verdade? Pai, eu posso explicar. É verdade? Ele berrou. Beatriz começou a chorar de verdade agora. Soluços altos, dramáticos, mas ninguém se moveu para confortá-la. E a pior parte? Minha voz cortou o choro dela. A pior parte não foi o dinheiro. Foi perceber que meu próprio filho me via apenas como isso. Uma fonte de dinheiro, como algo descartável. Olhei para Rodrigo e naquele olhar despejei 68 anos de desilusão. O Sr. Torres ficou em silêncio por 10 longos segundos. 10 segundos em que se podia ouvir o ar-condicionado do salão, o tic-tac de um relógio na parede, a respiração suspensa de 200 pessoas. Então ele se virou para Beatriz e o olhar que deu para a própria filha foi o de quem acabou de acordar de um pesadelo. Você... A voz dele era baixa, perigosamente controlada. Você fez essa senhora passar por tudo isso? Pai, deixa eu explicar. Explicar o quê? O grito ecoou por todo o salão. Várias pessoas pularam. Que você manipulou esse rapaz, que humilhou a mãe dele, que transformou um casamento em um golpe? Beatriz soluçava, mas o Sr. Torres não mostrou piedade. Tirou o celular do bolso, digitou algo rapidamente. A lua de mel. Aquela viagem de 7 dias para Cancún que eu ia pagar. 26.000 no resort com tudo incluso. Ele mostrou a tela para ela. Acabei de cancelar. Pai, não!
Beatriz gritou, dando um passo à frente. Aprenda! Ele guardou o celular. Aprenda que na vida, ações têm consequências. Você queria um casamento de conto de fadas às custas da humilhação de uma senhora de 68 anos? Pois aí está. Este é o seu conto de fadas. Ele gesticulou ao redor para as margaridas baratas, o bolo simples, os convidados constrangidos que agora começavam a sair discretamente. Beatriz desabou em uma cadeira, chorando copiosamente, mas desta vez, suas lágrimas não comoveram ninguém. Algumas madrinhas se aproximaram, mas mais por obrigação social do que por empatia real. O Sr. Torres virou-se para mim e, para minha surpresa, estendeu a mão. Dona Helena, eu peço desculpas. Ele apertou minha mão com firmeza. Se eu soubesse do que minha filha era capaz, nunca teria permitido. O senhor não sabia. Máscaras enganam até os mais observadores. Segurei sua mão por um instante. Mas agora o senhor sabe. Ele assentiu pesadamente, depois olhou para Rodrigo com desprezo. E você? Que tipo de homem deixa a própria mãe ser tratada assim? Rodrigo estava pálido, suando. Eu não queria... Eu só... Você só pensou em si mesmo. Completei a frase por ele. Pensou no que queriam de você, no que ela queria de você, mas nunca pensou em quem sempre esteve ao seu lado. Aproximei-me dele. Rodrigo evitava meu olhar como uma criança pega em flagrante. Olhe para mim, Rodrigo. Ele lentamente levantou os olhos. E o que eu vi ali partiu meu coração. Não com pena, mas com desilusão. Ele sabia. Sabia exatamente o que tinha feito. 71 Uiais. Minha voz era serena, mas firme. Era tudo o que eu tinha guardado para a minha segurança. Remédio se eu ficasse doente, conserto se a casa precisasse, dignidade se o mundo desabasse. E você jogou fora como se fosse papel usado. Mãe, eu vou pagar de volta. Eu juro. Eu vou trabalhar em 2 turnos. Eu não quero o seu dinheiro, Rodrigo. Eu o cortei. Eu não quero mais nada de você. O impacto daquelas palavras foi visível. Ele cambaleou como se tivesse levado um soco. Mãe, por favor, não fala isso. Você me pediu para não vir ao seu casamento. Cada palavra saiu pesada, final. Pois agora eu estou te pedindo. Não entre na minha vida. Não até você entender o que perdeu. Não até você se tornar o homem que seu pai gostaria que você fosse. Virei-me para sair. Mas Beatriz, em uma última tentativa desesperada de controlar a narrativa, gritou. Estão vendo? Ela é louca. Uma velha amargurada que tem ciúmes do próprio filho. Parei, virei-me lentamente. Amargurada? Repeti, quase sorrindo. Querida, amargo é o que você vai sentir quando perceber que perdeu a única pessoa que realmente se importava com o seu noivo. Ciúmes é o que você terá quando descobrir que, sem o meu dinheiro, este casamento não tem alicerce. Olhei para os convidados. Muitas das mulheres me olhavam com respeito, algumas com lágrimas nos olhos. Uma senhora mais velha, de vestido verde esmeralda, começou a aplaudir lentamente. Depois outra se juntou, e outra, até que metade do salão estava aplaudindo. Não era triunfo que eu via nos rostos delas, era reconhecimento. Quantas delas não haviam passado por algo parecido? Quantas não haviam engolido humilhações de noras, genros, dos próprios filhos? Virei-me em direção à porta, mas antes de sair, eu tinha uma última coisa a dizer. Rodrigo, olhei para meu filho uma última vez naquela tarde. Seu pai sempre dizia que um homem de verdade não se mede pelo que tem, mas por como trata aqueles que não podem lhe dar nada em troca. Fiz uma pausa. Ele teria vergonha de você hoje. E então eu saí. Atravessei o salão de cabeça erguida, os passos firmes no mármore frio. Empurrei a porta de vidro e saí para o ar da tarde. O céu tinha limpado. Algumas nuvens brancas flutuavam preguiçosamente. Cheirava a chuva que ainda estava por vir. Tirei meu celular, pedi um Uber. Enquanto esperava na calçada,
Ouvi passos atrás de mim. Era o Sr. Torres. Dona Helena. Ele tinha me seguido até lá fora. A senhora vai ficar bem? Eu sorri. Um sorriso genuíno. Pela primeira vez em meses. Vou sim, Sr. Torres. Pela primeira vez em muito tempo, eu vou ficar muito bem. Ele assentiu com respeito. Se precisar de qualquer coisa, uma testemunha, um advogado, qualquer coisa, me avise. Eu tenho contatos. Agradeço, mas não será preciso. Olhei para o céu. A justiça que eu precisava já foi feita. O Uber chegou, um Civic prata. Entrei no banco de trás, fechei a porta e, enquanto o carro se afastava, olhei pelo retrovisor. Vi o espaço Vila dos Jardins ficar cada vez menor. Vi convidados saindo em grupos, alguns rindo nervosamente, outros com ar sério. Vi o Sr. Torres se virando para voltar para dentro. E pela primeira vez desde que Rodrigo me apresentou a Beatriz, senti algo que eu havia esquecido como sentir. Liberdade. Outubro chegou, trazendo com ele aquele calor seco que faz as begônias do jardim pedirem água 2 vezes ao dia. Mas agora meu jardim tinha muito mais que begônias. Tinha um jasmim-manga que perfumava as tardes, hortênsias roxas em canteiros novos e um pequeno banco de madeira pintado de branco, onde eu sentava para tomar meu café da manhã quando o sol ainda estava manso. 6 meses. Meio ano desde aquele sábado de abril que mudou tudo. A casa não era mais a mesma. Com os 91 anos, 500 reais que me restaram depois de perder as entradas e salvar o resto, eu fiz algo que nunca pensei que faria. Investi em mim. A primeira coisa foi a pintura. Contratei um pintor profissional. Escolhi eu mesma as cores. A sala ficou em um tom de areia, suave, acolhedor. O quarto, um azul bebê claro e calmante. A cozinha ganhou uma mão de tinta branca nova com detalhes de azulejo português que eu sempre admirei, mas nunca tive coragem de colocar. Troquei o sofá, não porque Beatriz o chamou de desbotado, mas porque eu quis. Comprei um de 3 lugares em tecido cinza chumbo, confortável, moderno, sem ser extravagante. A capa de crochê da Dona Marilda agora enfeitava meu quarto. O relógio de mogno permaneceu na parede, firme, imponente, marcando o tempo como sempre fez. Mas agora, ao redor dele, coloquei fotos novas. Minhas amigas do grupo de bordado, minha prima Cíntia, eu mesma no dia da reforma, sorrindo um sorriso de verdade. Mas o que mais me orgulhava era o ateliê. Transformei o quarto de hóspedes, aquele que estava vazio desde que Rodrigo se mudou aos 23 anos, em um pequeno espaço de trabalho. Comprei 3 máquinas de costura novas, modernas, com pontos eletrônicos. Instalei prateleiras para tecidos, organizadores para linhas coloridas, um manequim profissional no canto. E coloquei um anúncio no boletim da igreja. Aulas de costura para iniciantes, ensino bordado, ajustes, criação de peças simples. 3 moças apareceram na primeira semana, depois vieram mais 2. Agora, toda terça e quinta, minha casa se enche de conversa, de risadas, do zumbido das máquinas de costura. Moças de 20, 25 anos, querendo aprender o que levei décadas para dominar. E sabe o que descobri? Ensinar me fez bem, me fez sentir útil de verdade. Não como um cofre, mas como uma mentora, como alguém que tinha um conhecimento valioso para passar. O dinheiro das aulas não era muito, 500 reais por aluna por mês. Mas somado à minha aposentadoria, era o suficiente para viver com dignidade. E mais importante, era o suficiente para viver feliz. Quanto ao Rodrigo, ele tentou ligar no dia seguinte ao casamento. Não atendi. Tentou de novo no outro dia. Nada. Mandou mensagens. Mãe, precisamos conversar. Mãe, por favor. Recebi a mensagem. Bloqueei-o por 2 semanas. Eu precisava desse silêncio. Quando o desbloqueei, as mensagens continuaram, mas o tom havia mudado. Menos desculpas automáticas, mais reais. Mãe, a Beatriz entrou com o divórcio. Mãe, eu estraguei tudo. Mãe,
Eu sei que não mereço, mas sinto sua falta. Pela minha prima Cíntia, que tinha contatos no mundo de buffet e eventos, soube dos detalhes. O casamento de Rodrigo e Beatriz durou exatos 4 meses e 10 dias. Beatriz descobriu que, sem o meu dinheiro, Rodrigo não conseguiria manter o padrão de vida que ela esperava. O apartamento que iam comprar nunca se materializou. A lua de mel que o Sr. Torres cancelou nunca foi reposta. E quando Beatriz percebeu que havia se casado com um gerente de loja, não com um playboy rico, ela simplesmente foi embora. Mudou-se para a casa de uma amiga, pediu o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis. Não pediu pensão, só queria distância. O Sr. Torres, soube, cortou relações com a filha por 3 meses. Agora estava tentando se reaproximar, mas com limites bem definidos. Beatriz teve que arrumar um emprego de verdade. Trabalha em uma loja de roupas no shopping. E o Rodrigo? Rodrigo voltou a morar em um pequeno apartamento alugado, sozinho, trabalhando, pagando contas, vivendo a vida que sempre teve antes de Beatriz aparecer. Ele tentou me visitar em agosto. Tocou a campainha, mas não abri. Não estava pronta. Em setembro, tentou de novo. Desta vez, deixei-o na varanda por 5 minutos antes de abrir apenas uma fresta da porta. Mãe, eu só quero conversar. Não temos nada para conversar, Rodrigo. Por favor, só 5 minutos. Fechei a porta. Cruel, talvez, mas necessário. Foi em uma tarde de outubro, enquanto eu regava as hortênsias, que ele apareceu novamente. Parecia diferente. Mais magro, com olheiras profundas, vestindo roupas simples. Uma camiseta branca e jeans, sem gel no cabelo, sem arrogância. Parecia menor, mais humano. Ficou na calçada, com as mãos nos bolsos, sem tentar entrar, apenas esperando que eu notasse sua presença. Terminei de regar as flores, fechei a mangueira, sequei as mãos no avental. O que você quer? Perguntei, ainda do jardim. Nada. A voz dele saiu cansada. Não vim pedir dinheiro. Não vim pedir perdão, porque sei que não mereço. Cruzei os braços e esperei. Eu só vim dizer que entendo se você nunca me perdoar. Ele olhou para os próprios pés. Eu traí você. Não há outra palavra. Escolhi uma mulher que conhecia há 6 meses em vez da pessoa que me criou sozinha. Escolhi dinheiro e aparência em vez de caráter e amor de verdade. Lágrimas escorreram pelo rosto dele, não lágrimas de manipulação, mas de vergonha real. E agora eu sei o que perdi. Não perdi só um casamento, perdi minha mãe, perdi minha base, perdi a única pessoa que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não merecia. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Não estou pedindo para as coisas voltarem a ser como eram. Nem estou pedindo que você me perdoe agora. Eu só queria que você soubesse que eu sei o que fiz. E que vou carregar isso pelo resto da minha vida. Fiquei em silêncio por vários longos segundos. Meu coração estava apertado. Porque mãe nunca deixa de ser mãe. Não importa o que aconteça. Mas meu orgulho, minha dignidade recém-conquistada, essas coisas não me deixariam ceder tão fácil. Rodrigo, minha voz saiu firme. O perdão virá com o tempo, porque guardar rancor me machuca mais do que a você. Mas eu nunca vou esquecer. Ele assentiu em aceitação. Você me ensinou algo importante nestes últimos 6 meses. Continuei. Você me ensinou que eu posso viver sem depender de ninguém. Que eu sou Helena Santos, não apenas a mãe de alguém. Eu tenho valor por mim mesma. Eu sei, ele sussurrou. Agora vá. Apontei para a rua. E quando você se tornar o homem que seu pai teria orgulho de chamar de filho, quando aprender a respeitar quem te deu a vida, aí talvez a gente possa recomeçar. Ele foi embora. Mas desta vez, pela primeira vez, senti que talvez houvesse esperança. Dezembro chegou com aquele calor úmido, que deixa o ar pesado e as tardes pedem sombra e limonada gelada. Era uma terça-feira, dia de aula no ateliê, e a casa estava cheia de vida.
Júlia, a mais nova das minhas alunas, terminava uma saia midi que começara há 3 semanas. Camila fazia a barra de uma calça. Fernanda, a mais talentosa, já bordava iniciais em uma toalha de mesa, com a língua para fora de tanta concentração. Dona Helena, está certo assim? Júlia levantou a saia, os olhos brilhando. Ajustei meus óculos, examinei as costuras perfeitas. Está linda, querida. Você aprende rápido. O sorriso dela iluminou a sala inteira. E naquele momento, olhando para aquelas 3 moças trabalhando, ouvindo o ronronar das máquinas de costura, sentindo o cheiro de tecido novo, percebi uma coisa. Eu estava feliz. Não aquela felicidade barulhenta, cheia de festas e gritos, mas a felicidade quieta e profunda de quem encontrou seu propósito, de quem acorda de manhã com algo para fazer, alguém para ensinar, uma vida que faz sentido. As meninas foram embora às 17 horas, cada uma carregando seu projeto, já animadas para o próximo encontro. Tranquei a porta, guardei as linhas, desliguei as máquinas. Estava preparando meu jantar. Arroz, feijão, um ovo frito, quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Rodrigo. Só que desta vez, ele não estava de mãos vazias. Segurava um pequeno vaso de violetas roxas, minhas flores preferidas, aquelas que eu sempre comentava que queria plantar, mas nunca tinha tempo. Abri a porta devagar. Oi, mãe. A voz dele era baixa, respeitosa. Rodrigo, eu sei que você disse que eu só deveria voltar quando me tornasse o homem que o pai teria orgulho. Ele estendeu o vaso. Eu não sei se cheguei lá ainda, mas estou tentando, todos os dias. Peguei o vaso. As violetas eram lindas, bem cuidadas, a terra perfeitamente úmida. Obrigada. Ah, posso. Posso entrar só para conversar? Prometo que se me pedir para sair, eu saio na hora. Eu o avaliei. Ele usava uma camiseta simples, um jeans gasto, tênis velhos. Nada da arrogância de meses atrás. Seus olhos tinham algo diferente. Humildade genuína. Dei passagem. Ele entrou devagar, como quem pisa em solo sagrado. Olhou ao redor, para as paredes pintadas, o sofá novo, as fotos na parede ao redor do relógio de mogno. A casa está linda, mãe. Não era um elogio, era um reconhecimento sincero. Investi no que importa. Apontei para o sofá. Senta. Sentamos com 1 metro de distância entre nós. Não era proximidade, mas também não era rejeição total. Mãe, eu. Ele respirou fundo. Comecei a fazer terapia, 2 vezes por semana. Estou aprendendo sobre manipulação, sobre como deixei a Beatriz me controlar, sobre como repeti isso com você. Ouvi em silêncio e percebi uma coisa. Ele olhava para as próprias mãos. O pai sempre dizia que um homem de verdade protege as pessoas que ama. E eu fiz o contrário. Deixei que te machucassem. Pior, eu te machuquei. As lágrimas vieram, mas ele não as limpou, deixou que caíssem. Não estou pedindo perdão agora. Sei que vai levar tempo, talvez anos, talvez nunca. Mas eu queria que você soubesse. Ele finalmente me olhou nos olhos. Que você me ensinou a lição mais importante da minha vida. Você me ensinou que dignidade não se negocia, que respeito não se compra e que amor de verdade não tem preço. Senti minha garganta apertar, porque ali, pela primeira vez, eu vi meu filho de verdade. Não o menino mimado. Não o marido manipulado. Mas um homem adulto quebrado, em aprendizado. Rodrigo, minha voz saiu macia, mas firme. O que eu fiz naquele casamento não foi vingança. Foi sobrevivência. Foi me escolher depois de 68 anos sempre escolhendo os outros. Eu sei. E se a gente for reconstruir alguma coisa, vai ser com regras novas. Endureci o tom. Eu não sou seu banco. Não sou sua empregada. Não sou sua solução para problemas financeiros. Eu sou sua mãe. E mães merecem respeito. Concordo com tudo. Ele assentiu vigorosamente. Mãe, eu não vim aqui pedir dinheiro.
Vim pedir permissão para fazer parte da sua vida de novo, aos poucos, no seu tempo. Olhei para aquele homem, meu filho, meu único filho, e senti algo mudar dentro de mim. Não era o perdão completo ainda, mas era uma abertura. Era uma possibilidade. Tudo bem, disse finalmente. Você pode vir para o jantar no domingo, 12h. Os olhos dele se iluminaram. Sério? Mas tem condições. Levantei um dedo. Você chega na hora, ajuda a lavar a louça. E se um dia vier me pedir dinheiro de novo, essa porta se fecha para sempre. Entendido? Entendido. Ele se levantou, limpou o rosto. Mãe, obrigado. De verdade. Na porta, antes de sair, ele se virou uma última vez. Você não era cafona, sabe? Você sempre foi elegante. Só havia pessoas cegas demais para ver. Ele foi embora, e eu fiquei ali, com o vaso de violetas na mão, o coração pesado, mas esperançoso. O domingo chegou. 12h em ponto, a campainha tocou. Abri, e lá estava Rodrigo, pontual, segurando um saco de pão quentinho. Almoçamos na mesinha da cozinha. Arroz, feijão, bife acebolado. Nada de especial, mas estava bom, feito com cuidado. Conversamos sobre o trabalho dele, sobre minhas alunas, sobre o tempo. Nada muito profundo. Ainda estávamos nos conhecendo de novo. Depois do almoço, ele lavou a louça sem que eu pedisse. Secou cada prato, guardou no lugar certo. E quando terminou, veio até a sala, onde eu estava regando as violetas que ele trouxe. Mãe, posso vir no próximo domingo? Olhei para ele e, pela primeira vez em 8 meses, sorri um sorriso de verdade para o meu filho. Pode. Hoje, sentada na varanda da minha casa reformada, com minhas violetas florindo no jardim e o relógio de mogno marcando o tempo na sala, eu entendo uma coisa. Descobri aos 68 anos que amor não se compra com dinheiro, respeito não se implora, e dignidade. Dignidade é a única herança que realmente importa. Rodrigo vem almoçar todo domingo agora. Conversamos, rimos, às vezes discutimos quando ele esquece de fazer algo que prometeu, mas estamos reconstruindo, devagar, tijolo por tijolo. Ele não é mais o dono da minha vida, ele é um convidado. E essa distinção faz toda a diferença do mundo. Minha conta poupança hoje tem 42.000 azarrares, menos do que eu tinha, mas o suficiente para a minha segurança. Meu ateliê me dá alegria e propósito. Minhas amigas me visitam. Minha casa é meu santuário. E eu? Eu sou Helena Santos. Não a mãe de alguém. Não a velha cafona. Não o caixa eletrônico ambulante. Eu sou eu. Inteira. Completa. Digna. Quando te pedem para desaparecer da sua própria vida, às vezes você tem que fazer o contrário. Aparecer de um jeito que eles nunca mais vão esquecer. Não com gritos, não com ódio, mas com uma dignidade silenciosa que corta mais fundo que qualquer berro. Porque no final, a maior vingança não é destruir quem te feriu, é se reconstruir. É levantar, enxugar as lágrimas e mostrar que você não precisa de mais ninguém para ser feliz. Você só precisa de si mesma. E você? Já precisou se escolher quando todos esperavam que você sumisse? Já precisou impor limites quando te pediram para desaparecer? Me conta nos comentários de onde você está assistindo. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe um like e se inscreva no canal. Tem muitas outras histórias de recomeços, de dignidade e de força te esperando aqui. Porque todo mundo merece uma segunda chance, mas, mais importante, todo mundo merece se escolher primeiro. Até a próxima história. E lembre-se, sua dignidade nunca é negociável.